Durante 200 anos, a falange macedônica foi invencível. Nenhum exército podia quebrá-la. Ninguém conseguia resistir a ela de frente. Então, por que caiu em menos de uma hora? Como a arma que havia conquistado meio mundo pôde se desintegrar? Foi uma derrota militar ou o colapso de uma ideia? Numa colina enlameada da Grécia, sob a chuva e a neblina, Roma não só venceu um rei, como destruiu todo um sistema de guerra. E o mais perturbador é isto: não foi obra de um grande general, mas de uma decisão tomada em segundos por um homem sem nome. Fique, porque aqui morreu uma era e nasceu outra. Durante gerações, a Macedônia tinha vivido à sombra de um legado impossível. A falange não era apenas uma formação militar, era a herança direta de Filipe II e de seu filho Alexandre, o Grande, o homem que tinha humilhado a Pérsia e levado a guerra até os confins da Índia. Durante 2 séculos, esse sistema tinha definido o que o poder significava. Quem controlava a falange, controlava o campo de batalha. Mas no ano 197 a.C., esse legado pesava como uma maldição. Filipe V da Macedônia não era Alexandre. Nunca poderia ser. Governava um reino exausto, cercado de inimigos, preso entre a glória do passado e uma realidade cada vez mais hostil. Ele tinha cometido um erro que Roma jamais perdoava: escolher mal seus aliados. Enquanto Aníbal destruía legiões romanas na Itália, Filipe viu uma oportunidade. Assinou um pacto secreto com o cartaginês, sonhando em dividir o mundo quando Roma caísse. Mas Roma não caiu. Roma sobreviveu, se reorganizou e, como sempre, lembrou-se de cada traição. Quando Aníbal foi derrotado em Zama, o Senado romano voltou o olhar para o leste. Não com pressa, mas com determinação. A guerra contra a Macedônia não foi uma guerra preventiva nem estratégica. Foi uma guerra de castigo. Filipe não lutava para expandir, lutava para sobreviver, para conservar o pouco que ainda sustentava seu trono. No lado oposto estava Tito Quíncio Flaminino, jovem, brilhante e perigosamente ambicioso. Tinha pouco mais de 30 anos, uma idade insultante para comandar um exército consular. Não era um bárbaro ignorante, falava grego, admirava a cultura helênica e entendia a Grécia melhor que muitos gregos. E precisamente por isso era tão letal. Flaminino não queria apenas vencer a Macedônia. Queria herdar seu lugar no mundo. Para ele, esta guerra não se ganhava unicamente com espadas. Ganhava-se com ideias. Enquanto Filipe defendia o passado, Flaminino oferecia uma promessa: a liberdade da Grécia. Não importava se essa liberdade era real ou uma ilusão. O importante era que os gregos quisessem acreditar nela. Roma chegava não como conquistadora, mas como libertadora. E essa narrativa seria tão decisiva quanto qualquer batalha. Assim, nas colinas da Grécia, não se enfrentavam apenas 2 exércitos. Enfrentavam-se 2 homens presos por ambições opostas. Um lutando para não desaparecer, outro lutando para ser lembrado. E entre eles, uma guerra que estava prestes a decidir não só o destino da Macedônia, mas o futuro do mundo antigo. A falange macedônica não era simplesmente uma formação militar. Era uma ideia levada ao seu extremo absoluto. 16 filas de homens avançando como um só corpo, cada soldado segurando uma sarissa de 6 metros, criando uma floresta de aço impossível de atravessar. As primeiras filas apontavam suas lanças para a frente, formando uma zona de morte onde nenhum inimigo podia se aproximar. As filas posteriores elevavam as sarissas para desviar projéteis, criando um teto defensivo. De frente, a falange era invencível. Não negociava, não se adaptava, esmagava. Durante 200 anos, ninguém tinha encontrado uma resposta real para essa máquina. Em terreno plano, a falange funcionava como uma força da natureza. Não exigia gênio tático constante, apenas disciplina, coesão e empuxo. Era perfeita para um mundo que acreditava na ordem rígida,
na hierarquia absoluta, na força concentrada. Era a arma ideal do passado. Roma, por outro lado, tinha construído algo completamente distinto. A legião não era um bloco, era um organismo. Era dividida em pequenas unidades chamadas manípulos, capazes de se mover de forma independente. Cada uma podia avançar, recuar, girar, reagrupar-se. Onde a falange exigia terreno plano, a legião prosperava no caos. Onde a falange impunha rigidez, a legião oferecia flexibilidade. Essa diferença não era técnica, era filosófica. A falange representava a ideia de que uma formação perfeita podia dominar qualquer situação. A legião partia de uma premissa oposta, que o campo de batalha é sempre imperfeito e que só quem se adapta sobrevive. Os legionários não lutavam como uma massa cega, lutavam como indivíduos treinados para agir dentro da desordem. A falange precisava de condições ideais para funcionar. Uma colina irregular, uma rocha mal situada, uma encosta inesperada bastavam para quebrar sua coesão. E uma vez quebrada, a falange deixava de ser poderosa. Tornava-se um estorvo. Suas lanças, tão letais de frente, tornavam-se inúteis em espaços fechados. Seus homens, protegidos apenas para a frente, ficavam expostos pelos flancos e pela retaguarda. A legião, por outro lado, aceitava o terreno como ele era. Não buscava impor uma ordem perfeita, mas sim aproveitar cada irregularidade. Cada colina, cada desnível, cada confusão era uma oportunidade. Não era uma força elegante, mas era brutalmente eficaz. Não dependia de uma única direção. Podia lutar de qualquer ângulo. Assim, antes que uma única espada se cruzasse em Cinocefale, a batalha já estava definida em um plano mais profundo. Não era apenas a Macedônia contra Roma. Era o passado contra o futuro. A rigidez contra a adaptação. A pergunta não era quem tinha mais homens ou melhores armas. A verdadeira pergunta era outra. Que tipo de guerra sobreviveria em um mundo que estava mudando? Durante quase 2 anos, a guerra entre Roma e Macedônia não se decidiu numa grande batalha, mas numa perseguição lenta e exaustiva. Flaminino e Filipe moviam-se como sombras entre as montanhas da Tessália, evitando o confronto direto, medindo cada passo. Ambos sabiam que uma única batalha podia decidir tudo, e precisamente por isso a temiam. Filipe não podia se permitir uma guerra longa. Roma tinha homens, dinheiro e aliados quase infinitos. A Macedônia não. Cada dia que passava, seu reino se enfraquecia um pouco mais. Flaminino, por sua vez, lutava contra o tempo. Seu consulado estava chegando ao fim. Se não conseguisse uma vitória decisiva, outro general romano chegaria para lhe arrebatar a glória. O destino os empurrou para o mesmo lugar quase por acidente. No verão do ano 197 a.C., ambos os exércitos marchavam em colunas paralelas, separados por uma cadeia de colinas baixas. Nenhum tinha uma visão clara da posição exata do inimigo. Então, o clima interveio. A chuva caiu com violência, encharcando o terreno. Uma névoa espessa desceu sobre as colinas, reduzindo a visibilidade a poucos metros. O solo transformou-se em barro. O campo de batalha perfeito para a confusão. Filipe acampou em um lado da crista. Flaminino, sem saber, fez o mesmo no lado oposto. Entre eles estendia-se um terreno irregular, cheio de pequenas elevações rochosas conhecidas como Cinocefale, as cabeças de cão. Não era um lugar adequado para uma falange. Tampouco era um terreno planejado para uma batalha. Precisamente por isso seria decisivo. A luta não começou com trombetas nem com formações ordenadas. Começou com um erro. Ao amanhecer, com a névoa ainda cerrada, Filipe enviou um pequeno destacamento de reconhecimento para buscar água e observar o terreno. Ao mesmo tempo, Flaminino enviou uma força similar com o mesmo propósito. Os dois grupos se encontraram no topo sem aviso prévio. Gritos, confusão, aço chocando contra bronze. Uma escaramuça menor que, em circunstâncias normais,
não teria significado nada. Mas nesse ambiente, cada som se amplificou. Ambos os lados enviaram mensageiros desesperados morro abaixo. O inimigo estava lá. Filipe escutou o combate sem poder ver nada. Convencido de que se tratava do exército romano principal, reagiu por instinto. Enviou reforços. Flaminino fez o mesmo. O que havia começado como um encontro fortuito transformou-se numa luta crescente pelo controle da colina. Em questão de minutos, a guerra que ambos tinham evitado durante anos estava prestes a explodir. Não por estratégia nem por planejamento, mas pela névoa, pela lama e por uma cadeia de decisões tomadas às cegas. Sinocefale não seria uma batalha escolhida. Seria uma batalha imposta pelo caos. A pequena escaramuça no topo de Sinocefale cresceu sem controle. Os reforços chegaram de ambos os acampamentos através da névoa, sem uma visão clara do terreno nem do inimigo. O que estava se formando não era uma linha de batalha coerente, mas duas forças se chocando às cegas pelo domínio de uma crista rochosa. Pouco a pouco, os macedônios foram se impondo. Suas tropas de elite, apoiadas pela cavalaria tessália, empurraram os aliados gregos de Roma morro abaixo. O pânico se espalhou. Os homens fugiam, escorregavam na lama, caíam sob os cascos dos cavalos. Filipe tinha ganho a primeira batalha. Quando a névoa começou a se dissipar, Filipe se encontrou no topo da colina. Dali ele pôde ver pela primeira vez o desdobramento completo do exército romano do outro lado. Seus oficiais suplicaram para atacar imediatamente. Os romanos ainda estavam se organizando. O terreno era caótico. A surpresa estava do lado deles. Mas Filipe hesitou. O terreno era irregular, rochoso, venenoso para a falange. Ainda assim, seus homens tinham provado a vitória. O impulso psicológico era irresistível. Apostou tudo. Ordenou trazer a falange. O problema era que seu exército não estava unido. Apenas sua ala direita tinha chegado ao campo de batalha. A esquerda, desorganizada pela tempestade noturna, marchava ainda a quilômetros de distância. Filipe avançaria com apenas metade de suas forças. Flaminino, ao ver a situação, compreendeu a oportunidade. Dividiu também seu exército. Conduziu pessoalmente sua ala esquerda, uns 16.000 homens, diretamente morro acima contra a falange que descia. Ao mesmo tempo, enviou sua ala direita, reforçada com veteranos e elefantes de guerra, para interceptar o restante do exército macedônio, que ainda não tinha chegado. A batalha se partiu em duas. 2 combates separados, travados a poucos centenas de metros de distância por homens que não sabiam o que estava ocorrendo do outro lado da colina. No oeste, a falange avançou como uma força imparável. As sarissas golpearam primeiro. Os escudos romanos se estilhaçaram. Os legionários das primeiras filas morreram antes de poder reagir. A Gládio, projetada para o combate próximo, era inútil a essa distância. Os romanos eram empurrados morro abaixo por pura física, não por habilidade. Flaminino observava como seu centro se desmoronava. Sua arrogância evaporou-se num instante. A batalha, para ele, parecia perdida. Enquanto isso, Filipe sentia o triunfo. Sua falange avançava. O terreno, contra todas as expectativas, não tinha detido seu avanço. Mas essa vitória era apenas meia vitória. Do outro lado da colina, o destino de seu exército estava prestes a ser decidido sem que ele soubesse. Enquanto a falange de Filipe empurrava sem piedade a ala esquerda romana, no outro extremo do campo, a situação era completamente distinta. A ala esquerda macedônica, comandada por Nicanor, chegava finalmente a Sinocefale, mas não como um exército preparado para combater. Marchavam em coluna, exaustos pela tempestade, desorganizados, subindo uma colina rochosa sem tempo para se desdobrar. Não eram uma falange, eram uma multidão armada. Foi então que se ouviu um som estranho, profundo, quase antinatural. O solo tremeu. Flaminino tinha colocado seus elefantes de guerra na ala direita.
20 bestas blindadas atacaram antes que os macedônios pudessem formar o muro de lanças. O resultado foi imediato e brutal. As longas sariças, perfeitas em formação, tornaram-se um estorvo mortal. Os homens tropeçavam nas suas próprias armas. Não havia coesão, não havia defesa. O pânico se espalhou em segundos. A ala esquerda macedônica se rompeu e fugiu. Em menos de 10 minutos, metade do exército de Filipe tinha deixado de existir. A guerra estava agora partida de forma cruelmente simétrica. De um lado da colina, a Macedônia estava ganhando de maneira esmagadora. Do outro, Roma tinha destruído seu inimigo. Ambos os comandantes estavam cegos ao que ocorria a poucos centenas de metros, e foi nesse vazio de informação que nasceu o momento decisivo. Não veio de Flaminino, demasiado ocupado tentando salvar seu exército. Não veio de Filipe, convencido de que a vitória já era sua. Veio de um oficial romano sem nome, um tribuno da ala direita vitoriosa. Enquanto perseguia os macedônios que fugiam, ele parou. Olhou para a crista e viu o desastre. Viu seus compatriotas sendo empurrados morro abaixo. E então viu algo que ninguém jamais havia explorado em 200 anos. As costas de uma falange macedônica em pleno avanço. A máquina perfeita era invencível de frente, mas por trás era vulnerável. 16 filas de homens com lanças apontando na mesma direção, incapazes de girar sem destruir sua própria formação. O tribuno não pediu permissão. Não esperou ordens. Tomou 20 manípulos, uns 2.400 homens e girou 90 graus. Atacou diretamente a retaguarda da falange de Filipe. O impacto foi silencioso. Os homens das primeiras filas não ouviram nada. Estavam concentrados na matança que tinham à frente. Mas na retaguarda, o inferno explodiu. A gládio romana, inútil contra a frente de lanças, era perfeita para este trabalho. Cortar, apunhalar, avançar. Um homem caía, outro ocupava seu lugar, e a reação em cadeia começou. A falange, que dependia de que todas as suas filas empurrassem em uníssono, começou a se desintegrar por trás. A maior fortaleza da falange, sua coesão absoluta, transformou-se em sua condenação. Não podia girar, não podia se adaptar. Em questão de minutos, 2 séculos de supremacia militar começaram a morrer sem que Filipe soubesse. O ataque pela retaguarda quebrou o coração da falange. As últimas filas desapareceram primeiro. Os homens menos experientes, os encarregados de dar peso à formação, caíram sem sequer compreender o que estava ocorrendo. Quando as filas posteriores pararam de empurrar, o avanço cessou. As primeiras linhas, ainda concentradas em matar romanos à sua frente, sentiram algo impossível. A pressão tinha desaparecido. A máquina tinha ficado sem motor. Flaminino percebeu a mudança no instante. Não sabia por que a falange tinha vacilado, mas viu a dúvida percorrer suas filas como uma onda. Gritou aos seus homens. Os legionários que até aquele momento só tinham recuado e morrido, encontraram uma nova ferocidade. Eles se deslizaram sob as sariças da primeira linha, esquivando as pontas agora imóveis. Pela primeira vez, o combate ocorreu a curta distância. E nessa distância, um homem com uma lança de 6 metros não tinha nenhuma chance contra uma espada curta. A falange foi atacada ao mesmo tempo pela frente e por trás. Esmagada, comprimida, incapaz de manobrar. Tentaram girar, mas suas próprias armas os impediam, chocavam entre si, tropeçavam, caíam. O que tinha sido uma formação perfeita transformou-se em uma armadilha mortal. O pânico se espalhou com uma velocidade devastadora. Os estandartes macedônios começaram a cair. Filipe, de sua posição de comando, observou o horror. Viu romanos aparecerem atrás de sua linha, homens que ele acreditava derrotados. Compreendeu tarde demais que o impossível estava ocorrendo. A falange não recuou. Dissolveu-se. Os soldados soltaram as sariças que os tinham feito invencíveis e agora os condenavam. Tentaram sacar suas espadas curtas,
mas era inútil. Os legionários romanos, treinados para o combate individual em meio ao caos, estavam em seu elemento. O massacre foi total. Em menos de 1 hora, o exército macedônio deixou de existir como força organizada. Os números eram brutais. Milhares de macedônios mortos, milhares capturados. Roma tinha perdido apenas uma fração desses homens. Mas o que realmente tinha morrido em Cinocefale não era apenas um exército. Era uma ideia. A crença de que uma única formação perfeita podia dominar o mundo para sempre. Nessa colina enlameada, o passado tinha sido derrotado pelo futuro. A vitória militar foi fulminante, mas para Flaminino, a guerra real apenas começava. Filipe V fugiu do campo de batalha, deixando para trás seu exército destruído, seu prestígio e o fantasma de Alexandre, o Grande. A Macedônia estava vencida, indefesa, e o rei derrotado não chegou como um igual, mas como um suplicante. Aceitou todos os termos que Roma impôs, porque não tinha alternativa. Devia abandonar toda a Grécia, retirar cada guarnição, entregar quase toda a sua frota e pagar uma indenização projetada para quebrar o reino durante gerações. Como garantia final, entregou seu próprio filho como refém. Com uma única assinatura, 2 séculos de domínio macedônio na Grécia se evaporaram. Para Flaminino, no entanto, a espada não bastava. Ele entendia que dominar a Grécia não significava ocupá-la, mas convencê-la. Roma não queria aparecer como um novo senhor, mas como a herdeira legítima do mundo helênico. Por isso, Flaminino tomou uma decisão que surpreendeu inclusive o Senado. Em vez de impor um controle direto, proclamou a liberdade das cidades gregas. Não era um gesto ingênuo, era uma jogada política magistral. No ano 196 a.C., durante os Jogos Istmicos em Corinto, Flaminino reuniu representantes de todas as cidades-estado. O estádio estava cheio, mas o ambiente não era festivo. Os gregos esperavam a sentença, convencidos de que simplesmente tinham mudado de dono. Então, um arauto romano avançou ao centro do estádio e leu a proclamação. A Grécia seria livre, sem guarnições, sem tributos, sob suas próprias leis. No início, houve silêncio, incredulidade. Ninguém se atrevia a acreditar. Quando a mensagem se repetiu, o estádio explodiu. A multidão gritou, chorou, se abraçou. Segundo os cronistas, o rugido foi tão ensurdecedor que os pássaros caíram mortos do céu. Flaminino foi cercado, venerado, quase esmagado por uma multidão que o via não como um general estrangeiro, mas como um salvador. Roma retirou suas legiões da Grécia. Flaminino regressou a Roma como um herói, celebrado como o libertador do mundo helênico. Mas essa liberdade tinha um preço oculto. Ao partir, Roma deixou um vácuo de poder perigoso. A Grécia era livre, sim, mas também estava sozinha. E na política do mundo antigo, os vazios nunca permanecem vazios por muito tempo. A retirada romana foi celebrada como uma vitória moral, mas na realidade criou uma situação profundamente instável. A Macedônia tinha sido neutralizada, mas a Grécia seguia fragmentada, dividida em ligas rivais, cidades ciumentas entre si, incapazes de agir como um bloco. Flaminino tinha destruído o velho amo, mas não tinha construído uma nova ordem. E nesse vazio começou a se mover um predador muito maior. Do outro lado do mar Egeu, o Império Seleucida observava com atenção. Seu rei, Antíoco III, chamado o Grande, governava um território que se estendia da Ásia Menor até as fronteiras da Índia. Ele era o herdeiro do Império Asiático de Alexandre. Obscenamente rico e dono de exércitos que faziam a Macedônia derrotada parecer pequena. Elefantes de guerra, cavalaria pesada, falanges massivas. Antíoco não viu a libertação da Grécia como um ato de generosidade, mas como uma intrusão romana em sua esfera natural de influência. À sua corte começaram a chegar aliados ressentidos. Os etólios, antigos sócios de Roma, sentiam-se traídos.
tinham lutado contra a Macedônia, esperando recompensas territoriais, e se encontraram marginalizados. Sua mensagem a Antíoco foi direta. Roma não tinha libertado a Grécia, tinha a enganado. Convidaram o rei Seleucida a cruzar o Egeu e se apresentar como o verdadeiro libertador. Mas o convidado mais perigoso chegou pouco depois. Não era um rei nem um embaixador, era um fantasma. Aníbal Barca, o inimigo mais temido de Roma, derrotado mas não destruído, tinha encontrado refúgio na corte de Antíoco. Sua presença mudava tudo. Aníbal entendia Roma melhor do que ninguém. Ele advertiu a Antíoco para não repetir o erro de Filipe. A Grécia não era o objetivo, era a distração. Se quisesse vencer Roma, devia atacá-la em seu coração, na Itália. Antíoco escutou, mas não obedeceu. Confiante em seu poder, decidiu intervir na Grécia com uma força limitada, mais simbólica do que decisiva. Foi um gesto de desprezo, uma demonstração de arrogância. Para Roma, foi uma provocação intolerável. A liberdade que Flaminino tinha proclamado estava agora em perigo, e o Senado respondeu como sempre respondia, diante de uma ameaça existencial. A guerra que tinha começado numa colina enlameada da Grécia estava prestes a escalar. Já não se tratava da Macedônia, nem de uma falange derrotada. Tratava-se de dois gigantes medindo forças. E desta vez, o choque decidiria quem governaria não só a Grécia, mas o mundo inteiro. A guerra que se seguiu confirmou o que Sinocefale já tinha anunciado. Antíoco cruzou para a Grécia com um exército reduzido, confiando mais no símbolo do que na estratégia. Escolheu entrincheirar-se nas Termópilas, acreditando que a história podia se repetir a seu favor. Mas Roma não era a Pérsia, e ele não era Leônidas. Os romanos flanquearam a passagem, romperam a defesa e obrigaram o rei a fugir. A Grécia, mais uma vez, ficava aberta. Roma tomou então uma decisão sem precedentes. Não bastava expulsar o inimigo da Europa. Para terminar a guerra, era preciso segui-lo até seu lar. Pela primeira vez, um exército consular cruzou para a Ásia. A mensagem era clara. Roma já não defendia fronteiras, impunha ordens. Antíoco reuniu um exército gigantesco e ofereceu batalha em Magnésia. Falanges, carros com foices, elefantes de guerra, todo o poder do velho mundo concentrado em um único campo. A derrota foi absoluta. A falange, isolada e rígida, foi cercada e destruída sem sequer poder combater de frente. Dezenas de milhares morreram. Roma perdeu apenas algumas centenas. Antíoco rendeu-se, perdeu sua frota, seu tesouro e grande parte de seu império. O último fantasma, Aníbal Barca, fugiu mais uma vez, até que decidiu pôr fim à sua vida antes de cair em mãos romanas. Com Magnésia, não caiu apenas um rei. Caíram todos os sistemas que tinham governado o mundo durante séculos. A Macedônia estava quebrada. O Império Seleucida, humilhado. Cartago, neutralizada. No vazio só restava uma potência. Roma não tinha buscado um império, mas tinha destruído todos os outros defendendo-se. Sinocefale foi o princípio. Não porque ali morresse um exército, mas porque ali morreu uma forma de entender a guerra e o poder. Numa colina enlameada da Grécia, a era dos reis começou a desaparecer. A era da República, a era de Roma, acabava de nascer.